Vamos compreender porque a verdadeira alegria está no coração. Continuando a série sobre o elemento fogo, hoje eu quero conversar com vocês sobre dois aspectos importantes. O calor, que é o fator climático, mas importantíssimo entender esse olhar sobre o calor, e a emoção envolvida, que é a alegria. Esse é o segundo aspecto. Começando pelo calor. O calor é visto como fonte da vida, como fonte de toda a atividade fisiológica do nosso organismo. Por isso, se tiver uma diminuição da temperatura interna, a gente sabe que o metabolismo cai e nós teremos complicações da transformação. E principalmente no tema de hoje, essa ligação do calor com a atividade da psique ou uma atividade psicológica. Onde, por exemplo, quando não tenho a dinâmica, o movimento do calor internamente, a atividade psíquica cai e a gente pode experimentar na prática aquela sensação de tédio, aquela sensação de apatia, aquela sensação de não ter disposição ou vontade de fazer nada. Nessa visão significa que está faltando calor ou elemento fogo, que está intimamente ligado com o coração. Então é um coração com falta do elemento fogo. Mas existe uma outra desarmonia em que o fogo, ele sai da sua atividade fisiológica, ele fica exacerbado, ele entra no seu excesso e nós temos a desarmonia de uma energia extremamente agitada, uma psique agitada e, como falei inclusive no vídeo anterior, isso causa uma desorganização. Aqui eu entro com o aspecto da emoção do elemento fogo, que é a alegria. E para compreender na essência o que significa alegria, eu vou fazer um contraponto com a euforia ou uma terminologia muito utilizada que é a alacridade. É muito comum se confundir um estado eufórico, um estado de uma mente hiperexcitada com um estado de alegria. Por isso eu vou explanar esse aspecto. A alegria, por analogia, e aí dentro de um ideograma se mostra como aquele estado de uma orquestra sinfônica onde nós temos uma música de alta qualidade, de alto refinamento sendo tocada e regida por um maestro. Esse maestro, ao sinal de qualquer desafinamento, ele está apto e ele consegue perceber e corrigir. Então, uma música onde existem muitos instrumentos, todos tocando no mesmo ritmo, no mesmo tom. E o resultado disso a gente chama de harmonia perfeita. Isso seria a alegria nesse conceito. Alegria que é visto exatamente como um estado de unidade, de unificação plena que a pessoa está, onde todos os pontos, todos os itens do organismo estão sendo comandados numa única direção. Esse estado de unidade a nível de sensação é um estado de paz interior, um estado de plenitude, aquele estado de prazer sem saber por que está se sentindo um prazer, um bem-estar. Então, não é algo que aconteceu aqui fora que me dá esse prazer. Como já comentei no vídeo anterior, o maestro aqui, por analogia, é o coração. Então, o nosso maestro é o coração. E se tiver muito barulho, muita agitação, o maestro não consegue perceber onde está o desafinamento. O maestro não consegue perceber onde deve corrigir. Por isso, o coração tem que experimentar momentos de tranquilidade. Juntamente com a mente, é esse momento de tranquilidade que ele começa a reger a orquestra com o equilíbrio e a perfeição. Esse é o estado de alegria que a gente busca, pensando no aspecto interno e energético. Porque algumas vezes a gente busca tanto estímulo para dar movimento na mente, só que não percebe que isso não te dá a alegria. Isso está te levando para um outro aspecto, para a euforia, que por analogia é uma banda de rua
onde não existe maestro, cada um tocando na sua forma, no seu instrumento, no seu ritmo. É um catadão de músicos, pode ser até músicos de qualidade, mas não tem a unidade gerada por um maestro. Trazendo para a observação do dia a dia, o maestro não consegue comandar toda a sua orquestra de forma adequada quando existe muito ruído. E o pior ruído é justamente aquele ruído que está dentro. Lembrando aqui que se tiver muito ruído, não tem a ordem, não tem a organização e, consequentemente, essa agitação impede que eu experimente esse estado de alegria. Eu posso até experimentar um estado de agitação e euforia e confundir isso. Mas lembrando que esse estado de euforia e agitação é um excesso de fogo. E o excesso de fogo gera esgotamento. Por isso, talvez você não compreenda em alguns aspectos pessoais ou de outras pessoas, porque uma pessoa está extremamente animada, eufórica, e daqui 2 horas ela está apática, desanimada, sem energia. Exatamente porque o fogo se tornou excessivo, e fogo excessivo, em vez de lhe dar movimento, ele gera esgotamento. E aí nós temos aquela oscilação, um estado extremamente agitado, um estado de desânimo em curto espaço de tempo. E você procura externamente e não encontra as justificativas e tenta compensar com cada vez mais estímulos. E lembrando um detalhe importante, como estamos falando de elemento fogo, nós também estamos falando de estimulantes. Uma armadilha que costuma se cair aqui sempre, porque nesse estado em que você não experimenta alegria, também você não experimenta um prazer, aquele prazer profundo. E nesse ponto, a gente começa a utilizar de artifícios externos para compensar essa insatisfação. E os recursos externos normalmente estão envolvidos com estimulantes e, na maioria, a ingesta de estimulante. Um dos maiores estimulantes, sem dúvidas, que ativa, por exemplo, a área de recompensa e prazer no cérebro é o açúcar. Só que, se você olhar o açúcar no uso imediato, ele vai dar essa compensação de prazer. Mas como ele sequestra essa área cerebral, que é de recompensa e prazer, você começa a se tornar dependente do açúcar, achando que resolve alguma coisa. Mas talvez você não saiba que esse açúcar que entra no organismo, maior parte dele gera mais calor, mais agitação. E se você colocar mais calor e mais agitação, é mais ruído para o maestro ter que comandar. Então agora vai ter o ruído da mente e o ruído do alimento, da nutrição que você está tendo, e você não entende porque é tão difícil controlar esse estado de euforia que vira uma ansiedade, que vira uma depressão, que vira uma ansiedade, que vira uma depressão. E é por isso também que se chama muita atenção para essa noção de fogo, porque caloria é fogo, fogo inflama, e impossível você estar num estado de alegria, de pacificação interna, de ordem interna, com o excesso de fogo. Então, muitas vezes estamos produzindo fogo interno na tentativa de apaziguar o fogo interno. Isso é uma contradição interna. Experimente, se você tiver essa sensação e você faz uso excessivo de açúcar, inclua carboidratos simples em grande quantidade, retire pela metade isso. Depois de 15 dias, observe como está seu estado emocional. Aí você vai entender o que é a relação do fogo com a alegria ou a euforia que está envolvendo a sua vida. E se você experimentar o desafio desses 15 dias, talvez você se surpreenda ao perceber que a sua alegria ela está muito mais na sua mão do que se pensa. Porque você vai desenvolver duas coisas, uma ordem interna, que fica muito mais fácil trabalhar com os aspectos externos,
e você vai começar a desenvolver uma força, que em vídeo anterior eu chamei isso do verdadeiro poder pessoal. A imagem que você tem sobre você, daqui para frente, ela começa a se modificar. Por quê? Por mais que você pense que o seu estado de alegria ou tristeza tem a ver com questão de sorte e azar, ela está muito mais envolvida na compreensão dessa dinâmica do que as bênçãos que você está esperando e ela não acontece. Fique na paz e dê condições para seu maestro cumprir suas funções. Colocar ordem na sua música interna e, consequência disso, novamente insisto, é a verdadeira alegria que se refere ao elemento fogo.